Oi pessoal, hoje vamos falar sobre o romantismo no Brasil. Esse movimento marcou profundamente a nossa literatura e vamos analisar também uma das obras mais importantes de José de Alencar, o romance Senhora. No final da aula, vou propor uma atividade prática que vai ajudar vocês a entender melhor o tema e se aproximar dos personagens. O romantismo foi um movimento artístico e literário do século XIX. No Brasil, ele começou em 1836 com a publicação da obra Suspiros Poéticos e Saudades, de Gonçalves de Magalhães, e durou até 1881, quando começa o realismo com o romance Memórias Póstumas de Brás Cubas, de Machado de Assis. Esse movimento defendia a liberdade de criação, a exaltação dos sentimentos e a valorização da identidade nacional, ou seja, queria mostrar ao Brasil, o povo brasileiro, a nossa natureza e os conflitos da nossa sociedade. Podemos dividir o romantismo brasileiro em 3 fases. Primeira fase, chamada indianista e nacionalista. Nela, o indígena era visto como herói nacional. O exemplo é Gonçalves Dias, no poema Canção do Exílio, e também José de Alencar, em romances como Guarani e Iracema. A segunda fase, chamada de ultrarromântica ou sentimental. Aqui, os escritores falavam muito de amor idealizado, tristeza, morte e solidão. É a fase dos poetas românticos como Álvares de Azevedo, no livro Lira dos 20 anos. E a terceira fase é chamada de romantismo urbano e social. Nessa fase, os escritores olham mais para a vida nas cidades. Aparecem as críticas à sociedade, as desigualdades e a hipocrisia da elite. É aqui que entra José de Alencar, com o romance Senhora. O livro Senhora foi publicado em 1875 e é considerado uma das obras-primas do romantismo urbano brasileiro. A obra gira em torno de Aurélia Camargo. No início ela era pobre, mas é de uma grande fortuna e se torna rica e respeitada na sociedade carioca. Antes da herança, ela havia sido rejeitada por Fernando Seixas, o homem que amava, porque ele preferiu buscar um casamento vantajoso financeiramente. Com o dinheiro, Aurélia decide dar o troco, compra o casamento com Seixas e o transforma em seu marido de aluguel. O romance é dividido em 4 partes: preço, quando Aurélia compra o noivo; quitação, quando ela se casa e assume o controle da situação; posse, que mostra a convivência fria entre os dois; e o resgate, quando surge a possibilidade de reconciliação e perdão. Por trás dessa trama amorosa, José de Alencar apresenta uma crítica à sociedade do século XIX. Mostra como os casamentos muitas vezes eram vistos como negócios e não como uniões por amor. Aurélia é uma personagem complexa, forte, orgulhosa e independente, mas também frágil diante dos sentimentos e do amor não correspondido. Esse contraste torna a obra envolvente e atual. Ainda hoje, nos faz refletir sobre a influência do dinheiro nas relações humanas e sobre o papel da mulher na sociedade. Agora eu quero propor uma atividade para vocês. Imaginem que a Aurélia Camargo tivesse um diário secreto. Nesse diário, ela poderia escrever seus sentimentos mais íntimos: o amor que sente, a mágoa pela rejeição, a vingança, a solidão e, no futuro, a esperança de ser feliz. Em grupos, vocês vão escrever pelo menos 3 páginas desse diário. O texto deve ser escrito em primeira pessoa, como se fossem vocês a própria Aurélia. Depois, escolham um trecho para ler para a turma. E expliquem de que forma esse trecho mostra características do romantismo, como o sentimentalismo, a exaltação das emoções e a crítica social. E é isso. Hoje a gente aprendeu sobre o romantismo e foi um movimento que marcou a literatura brasileira, trazendo nacionalismo, sentimento e crítica social. Vimos também como José de Alencar, com o romance Senhora, mostrou uma sociedade em que o dinheiro pesava bem mais do que o amor. E como Aurélia de Camargo se tornou símbolo de uma mulher forte, mas também vulnerável. Espero que tenham gostado da aula